Olá, 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 boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos. Boa noite, Daniel, boa noite a todos. Gente, deixa eu perguntar para vocês, aonde vocês estão aí? Tá frio não? Renato, seja bem-vindo. Renato, tá muito frio aí em Barueri? João Tunes, tá muito frio aí em Floripa, João? Rapaz, aqui em Campinas tá muito frio, tá um vento aqui que parece que vai arrancar tudo. Mauri, tá muito frio aí, meu amigo? Como é que tá aí? A paz, pastor Zilo, paz. Rapaz, me fala aí como é que tá o tempo aí. Rapaz, aqui em Campinas tá muito frio. João Tunes, tá frio demais. Floripa deve estar frio demais, gente. Credo. Mauri, como é que tá em Pouso Alegre? Pouso Alegre, Minas Gerais, como é que tá o frio aí? Gente, tá muito frio, que é isso? Tá ventando demais aqui. Luciano, boa noite, pastor. Aqui no Rio, Madureira, muito frio. Meu Deus do céu, gente. O que é que tá acontecendo? Alguém precisa ligar lá e falar para desligar o ar-condicionado, gente. Tá muito frio aqui. Uau! Frio demais. Tá difícil até para digitar aqui. Ah, Deus. Tá frio aí também, Mauri? Até em Pouso Alegre, Minas Gerais, tá frio, meu amigo. Uau, que é isso, cara? Muito frio, né, gente? Uau, ainda bem que eu não tô viajando essa semana, tô por aqui, tô em casa. Esse mês de agosto tá mais tranquilo. Que bom, gente, eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Eu quero abrir meu coração um pouquinho com vocês sobre a palavra de Deus, a importância, a responsabilidade que nós temos de viver a vida que Cristo deu para nós. Quando Jesus assumiu a cruz do Calvário, queridos, muito mais do que um passaporte, do que um carimbo para uma vida futura, eterna, ainda que nós já entramos na eternidade, muito mais do que um plano para o arrebatamento, Deus, através de Cristo Jesus, nos deu uma identidade, nos deu uma vida. É tão importante entendermos isso. Parece que a igreja está tão aquém da realidade, da nova natureza, de quem nós somos em Cristo, né? Parece que para muitos a obra do Calvário, ela resolveu o problema futuro da eternidade, mas ela não trouxe uma realidade presente. Né? Parece que toda a nossa esperança está no futuro e aí a gente ignora a realidade da vida que nós somos portadores, a vida que nós temos em Deus, através de Cristo Jesus. Isso é tão poderoso, gente, é tão poderoso quando nós passamos a entender que através de Cristo Jesus, nós recebemos uma nova natureza, uma nova posição, uma nova condição, uma nova realidade. Quando nós entendemos que através de Cristo Jesus o velho homem foi sepultado, nós não somos o velho homem em um estado de melhora, não, o velho homem foi sepultado na cruz do Calvário, nós recebemos uma nova vida, uma nova natureza. Como isso é poderoso, mas parece que muitos de nós ainda não entendemos a realidade da nova criação. Para muitos nós ainda somos pecadores lutando para ser salvos. Não, nós fomos salvos em Cristo Jesus. Nós não somos mais pecadores, ainda que pecamos, ainda que cometemos pecado, mas nós não vivemos mais na prática do pecado, porque aquele que nasceu de novo não pode viver na prática do pecado. Por quê? Porque o que permanece nele é a divina semente, como diz em 1 João. Então é muito importante quando nós entendemos a realidade da nova criação, a vida que nós portamos, queridos. Isso é muito poderoso, sabermos a nossa identidade, a vida que nós temos no nosso espírito. E a partir do momento que nós passamos a entender, né, espiritualmente quem nós somos, nós entramos em uma nova etapa. E qual etapa é essa? A etapa de trabalhar na nossa mente, de renovar a nossa mente, de alinhar a nossa mente com a verdade do nosso espírito.
E se nós nascemos de novo, temos uma nova vida, mas se não renovamos a nossa mente, nós temos uma nova vida no espírito, mas vamos viver uma vida velha na nossa mentalidade. Por quê? Porque tudo que aconteceu do nosso espírito precisa passar pela esfera da nossa alma. Preste atenção, tudo que aconteceu no espírito só vai se manifestar no mundo físico se a nossa mente estiver renovada. Preste atenção, tudo que aconteceu no nosso espírito só pode se manifestar no nosso corpo, na esfera física, através de uma mentalidade. Eu costumo falar uma frase do Bill Johnson. Bill Johnson, pastor da Bethel, diz assim: quem nasceu de novo está salvo, mas quem renova a sua mente desfaz as obras do diabo. Quem nasceu de novo está salvo, mas somente quem renova a sua mente desfaz as obras do diabo. O que isso significa? Que a salvação aconteceu no nosso espírito, mas enquanto nós não renovamos a nossa mente, nós não sabemos quem nós somos e, consequentemente, nós não conseguimos desfrutar da realidade da vida que nós somos portadores. Muitas pessoas ainda se definem pelo seu passado, muitas pessoas ainda se definem por aquilo que ela viveu na sua infância, na sua adolescência. Muitas pessoas, elas se definem por aquilo que elas viveram em toda a sua criação. Então, elas estão vivendo a vida, o que a vida fez com ela e não o que Cristo fez. É muito importante nós entendermos, queridos, a importância de renovar a nossa mente, de pensar de uma forma alinhada com a palavra. Se nós nos tornarmos vítima, se nós nos tornarmos refém da nossa criação, se nós nos tornarmos vítima do que as pessoas fizeram conosco, se nós nos tornarmos vítimas das palavras que as pessoas liberaram sobre as nossas vidas, nós nunca vamos conseguir viver a realidade da nova criação, a realidade de tudo aquilo que Deus fez por nós. Então é muito importante nós entendermos a importância da renovação da mente, o trabalhar na nossa mente, como isso funciona, como viver essa realidade. Eu quero ler um texto com você aqui em 2 Coríntios capítulo 10, 2 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 3, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 em diante, diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Por quê? Embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Preste atenção, queridos. Uma das coisas que eu gosto de falar é que a guerra foi vencida na cruz do Calvário. A batalha é na mente. Na cruz do Calvário, a guerra foi vencida. Eu não creio que nós estamos numa guerra. Eu creio que nós estamos numa batalha. E a batalha está na mente. Quem ganhar a sua mente governa o seu corpo. Quem ganha a sua mente governa o seu corpo. Como nós imaginamos, nós somos. A maneira como nós pensamos é como nós nos tornamos. Os nossos pensamentos geram ações. As nossas ações se tornam hábitos. E os hábitos passam a nos definir. Preste atenção, queridos. Eu não sei se você já viu uma pessoa possuída por um demônio. Parte da minha criação foi num centro espírita. Minha mãe era espírita. Eu fui criado com a minha mãe na minha infância no espiritismo. Sendo assim, eu vi muitas pessoas possuídas por demônios. Eu participei de muitos despachos e coisas deste tipo. Você sabia que uma pessoa que está possuída, possessa por um demônio, ela não tem consciência do que está acontecendo?
Você sabia que uma pessoa que está possuída por um demônio, ela não sente dor? Ela não sabe, ela tem uma força incomum. Uma pessoa que está possuída por um demônio, ela não tem consciência do que está acontecendo. E por que eu estou te falando isso? Eu estou te falando isso porque um demônio, ele não possui o seu espírito. Um demônio não possui o espírito. Um demônio possui uma mente. Preste atenção. Quando o demônio possui uma pessoa, eu estou falando de uma pessoa porque tem pessoas que estão influenciadas por um demônio, existem pessoas que estão possuídas. Quando uma pessoa está influenciada por um demônio, ela tem atitudes demoníacas. Quando uma pessoa está influenciada por um demônio, ela tem atitudes demoníacas. Quando uma pessoa está possuída, possessa por um demônio, ela não tem consciência do que está acontecendo. Essa pessoa, ela tem uma força incomum. Ela perde o seu raciocínio. Por quê? Porque o demônio possui a vida dela. Agora, o que um demônio não consegue fazer? O demônio não consegue possuir o seu espírito. O diabo não consegue possuir o espírito de uma pessoa, ele possui a mente. O que isso significa? Que todo trabalhar do diabo está na esfera da mente. Por quê? Porque ele não quer que você descubra quem você é. Embora nós tenhamos nascido de novo, embora muitos cristãos nasceram de novo, eles não conseguem desfrutar de uma mente sarada, de uma mente sã, de uma mente renovada. Qual é o maior desafio, nós que somos cristãos, qual é o nosso maior desafio hoje? O nosso maior desafio hoje é renovar a nossa mente. É alinhar os nossos pensamentos com a palavra de Deus. Eu não estou falando de pensamentos positivos, eu estou falando de uma mente renovada a partir da palavra de Deus. Por que o diabo trabalha na mente? Porque se você nasceu de novo, você está salvo, mas quando você descobre quem você é, você começa a desfazer as obras do diabo. Quando você descobre quem você é, você começa a trazer os céus, a realidade dos céus para a terra. Muitos de nós cristãos, preste atenção nisso, muitos de nós cristãos estamos salvos, nascemos de novo, contudo não temos relevância na terra. Preste atenção nisso, por favor. A maioria dos cristãos nasceram de novo, estão salvos, mas a sua salvação não fez deles não fez através dele nenhuma relevância sobre a terra. São pessoas que estão salvas, mas elas não são relevantes na sua vida, elas não fazem diferença no lugar que elas vivem, elas não fazem diferença no ambiente que elas passam. Por quê? Porque elas nasceram de novo, estão salvas, mas a sua mente está limitada com o seu passado, a sua mente está bloqueada, a sua mente está cativa às suas experiências passadas. Por isso elas estão salvas, mas elas não trazem os céus para a terra, porque somente uma pessoa que descobriu quem é, somente uma pessoa que entendeu o poder de uma mente transformada pode fazer a diferença na terra. Enquanto nós não temos uma mente renovada, não abraçamos a verdade das Escrituras como nosso estilo de vida, enquanto nós não abraçamos a verdade das Escrituras como nosso estilo de vida, nós não podemos fazer a diferença. Eu não estou falando sobre sentir algo, eu estou falando sobre a certeza de uma verdade nas nossas vidas. Muitos de nós não conseguimos viver essas realidades. Nós olhamos para a Bíblia, vemos coisas sobrenaturais que Deus fez, mas nós não conseguimos viver. Por quê? Porque o diabo quer trabalhar aonde? Na nossa mente. Ele quer que a nossa mente esteja limitada, ele quer que a nossa mente esteja presa ao passado, ele não quer que nós pensemos com a mente de Deus. Quando a Bíblia diz em 1 Coríntios, quando a Bíblia diz aqui em 1 Coríntios, deixa eu voltar aqui algumas páginas, quando a Bíblia diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, capítulo 2, versículo 16, 1 Coríntios 2, 16 diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha o que Paulo está dizendo. Nós, porém, temos a mente de Cristo.
ele não diz que nós um dia teremos. Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Eu pergunto para você, a maneira como você pensa, você acha que Cristo pensa desse jeito? A maneira como você encara as circunstâncias, os problemas, você pensa que Cristo encararia dessa forma? A maneira como nós lidamos com a vida seria a mesma maneira que Cristo lida ou não? Eu acho tão pesado quando Paulo diz que nós temos a mente de Cristo, gente. Porque em boa parte da minha vida, eu não vejo que Cristo pensa como eu estou pensando. Quando eu olho para uma situação, eu não penso que Cristo pensaria desse jeito. Diante de algumas atitudes de covardia, de omissão, eu não penso que Cristo pensaria desse jeito. Por que Paulo está dizendo que nós temos a mente de Cristo? Pastor, e como é a mente de Cristo? Quando você lê os 4 evangelhos, você descobre como é a mente de Cristo. Quando você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver como Cristo pensava diante de uma necessidade, como Cristo pensava diante de uma doença, como Cristo pensava diante de uma tempestade, a maneira como ele enxergava as coisas. O problema é que nós lemos a Bíblia como história. O problema é que nós olhamos para Jesus como aquele que era todo poderoso, e ele era poderoso, mas ele não era poderoso simplesmente porque ele não era poderoso porque era Deus, porque ele se esvaziou, mas o Espírito Santo estava sobre ele. É claro que ele era Deus porque ele não tinha uma natureza pecaminosa como nós tínhamos. É claro que ele nunca pecou, só que ele se esvaziou. O Filipenses fala sobre isso, que sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele se esvaziou tomando forma de homem. A movimentação de Jesus na terra não era como Deus, mas como homem cheio do Espírito Santo. Pastor, ele não era Deus, ele era Deus por natureza, mas ele não era Deus em poder, porque ele tinha se esvaziado. O que fazia de Jesus um homem poderoso era o Espírito que estava sobre ele. Caso contrário, ele não poderia dizer que nós faríamos as obras que ele fez e faríamos obras maiores, porque se as obras que ele fez como Deus, por que ele falou que nós faríamos as mesmas obras? Se as obras que ele fez como Deus, como que ele disse que nós poderíamos fazer obras maiores? Nós não poderíamos. As obras que ele não fez como Deus, ele fez como um homem cheio do Espírito Santo. Preste atenção, o que fez Jesus acalmar uma tempestade não é porque ele era Deus, mas é porque o Espírito estava sobre ele. Quando o Espírito está sobre nós, nós podemos fazer as obras que Jesus fez e fazer obras maiores. A questão é, quando nós não entendemos o que é ter a mentalidade dos céus, como pensar a partir de Deus, preste atenção, queridos. Quando nós não entendemos como a mente de Jesus funcionava, Jesus não vivia a partir do problema, ele vivia a partir da solução. Ele não vivia a partir da dor, ele vivia a partir da cura. Ele não vivia a partir da necessidade, ele vivia a partir do milagre. Muitas vezes nós estamos vivendo a partir do problema, e a partir do problema nós não vivemos milagre. Quando, queridos, o problema toma conta da nossa mente, nós não conseguimos viver o milagre. Mas quando a nossa mente está tomada pela mente de Cristo, diante dos problemas, nós conseguimos transformar o problema em um milagre. Por quê? Por causa de uma mentalidade. Por causa da maneira como nós pensamos. Nós não estamos limitados por aquilo que somos, nós estamos limitados por aquilo que pensamos que não somos. Nós não estamos limitados por aquilo que somos, nós estamos limitados por aquilo que pensamos que não somos. Então, muito daquilo que está na nossa mente são sofismas, são fortalezas, coisas que não conseguem entrar em nós por causa de pensamentos, sistema de crenças. Nossa mente está tomada por limitações. Nós nascemos de novo, temos um espírito vivificado, recriado, mas a nossa mente está cativa, a nossa mente está presa. É tempo, queridos, de nós nos libertarmos de uma mentalidade problemática. É tempo de nós nos libertarmos de uma mentalidade da terra e nós renovarmos a nossa mente a partir dos pensamentos de Deus,
absorver os pensamentos dos céus e trazer os céus para a terra. Enquanto nós não renovarmos a nossa mente, queridos, nós viveremos reféns dos problemas, nós viveremos as limitações da terra. É tempo de nós abraçarmos a verdade que Paulo diz, que nós temos a mente de Cristo. Como viver isso? Como viver a realidade do reino? Como entrar em uma nova dimensão? Se nós não trabalharmos, preste atenção, a maneira como você pensa define a sua vida. A maneira como você pensa define a sua vida. Muitos cristãos estão dentro da igreja esperando Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus vai fazer aquilo outro. Deixa eu te falar, muito daquilo que as pessoas estão esperando que Ele vai fazer, Ele não vai fazer. Misericórdia, pastor, está repreendido. Você pode repreender o tanto que você quiser. Muito daquilo que os cristãos estão esperando que Ele vai fazer, Ele não vai fazer, já está feito em Cristo Jesus. Uma mente renovada não espera, se apropria. Uma mente renovada não espera, se apropria. Você espera a promessa, mas quando é um fato você agarra. Nós estamos vivendo um evangelho passivo. Nós estamos vivendo um evangelho passivo e não um evangelho de posse. Em Cristo Jesus nós recebemos aquilo que Adão perdeu. Em Cristo Jesus aquilo que era nosso foi resgatado. Agora é hora de nós entrarmos e possuirmos aquilo que é nosso por direito. É tempo de nós vivermos uma vida ativa, não uma vida defensiva, não uma vida passiva. É tempo de nós nos levantarmos com uma mentalidade de reino, com uma mentalidade de governo. Sabe, querido, deixa eu te falar uma coisa. Há pouco tempo que eu estou me movimentando na internet, principalmente aqui no Instagram, é uma maneira, o Instagram ele parece ser muito complicado, você ganha tantos seguidores, perde tantos seguidores, tem dia que você ganha 5, no outro dia você perde 7, aí você olha e fala, ué, por que as pessoas pararam de seguir, por que as pessoas estão deixando de seguir? Deixa eu te falar uma coisa, eu não estou preocupado com o tanto de seguidores que eu tenho. O que eu quero é atrair pessoas que tenham uma afinidade com aquilo que eu creio. Eu não estou preocupado com quantas pessoas vão me seguir. Eu quero alcançar pessoas que estão na mesma parte do corpo que eu. Tem pessoas que não faz parte do meu nicho. Tem pessoas que não se conectam com a verdade que Deus me deu, tranquilo, de boa. Então eu não estou preocupado com 10 mil seguidores, com 30 mil seguidores. Não, o que eu quero é atrair pessoas que têm o mesmo incômodo que eu, pessoas que são atraídas pelas mesmas verdades que estão em mim. Uma verdade, sabe o que está em mim, queridos? O que está em mim é não viver um evangelho histórico. O que está em mim é não viver um evangelho que só fica contando história. O que está em mim é não viver um evangelho que fala como é que foi, mas não faz nada para que algo aconteça. A gente gosta de muitas vezes pregar uma Bíblia e ficar contando história do que Deus fez. E isso é maravilhoso de estar na Bíblia, contar o que Deus fez. A questão é o que Ele está fazendo. A questão é o que Deus pode fazer através de um homem e de uma mulher que renova a sua mente. Ou nós vamos ser vítimas, ou nós vamos passar uma vida contando histórias da Bíblia, ou nós vamos criar as nossas próprias histórias, porque o Espírito que estava nos homens da Bíblia está sobre você, está sobre mim, mas a nossa mentalidade, a maneira como nós pensamos, nos impede de viver a glória de Deus. Preste atenção, a maneira como nós pensamos tem nos impedido de manifestar os céus na terra. Eu não estou preocupado quantas pessoas vão me seguir ou vai deixar de me seguir. O que eu quero é atrair pessoas que têm a mesma fome que eu. O que eu quero é atrair pessoas que têm a mesma sede que eu, que não querem viver uma vida conformista, que não querem viver uma vida simplesmente contando história e ver o que Deus fez, mas que não está fazendo mais nada hoje. Ele curou, mas não cura mais. Ele libertou, mas não liberta mais. Ele transformou, mas não transforma mais. Não, pastor, ele pode fazer. Não, ele não pode fazer. Ele quer fazer. A questão é, através de quem ele vai fazer? Através de mim? Através de você? Será que ele pode encontrar em você uma mentalidade que manifeste os céus na terra? Será que ele pode encontrar em nós pessoas que tenham coragem de liberar palavras diante de circunstância, o qual muitas outras pessoas não têm? Deixa eu te falar uma coisa. Eu li uma frase uma vez que dizia que
Um rebanho de ovelhas liderado por um leão é mais poderoso do que um bando de leão liderados por uma ovelha. Deixa eu repetir isso. Eu li uma frase uma vez que dizia que um bando de ovelhas liderada por um leão é mais poderoso do que um bando de leão liderado por uma ovelha. Ou seja, é a liderança que faz a diferença. Você pode ser poderoso, e você é poderoso no seu espírito se você nasceu de novo, mas se a sua mentalidade é fraca, você não vai manifestar o reino. Se a sua mentalidade é de vítima, ó céus, ó dia, ó azar, nada dá certo, tudo que fizeram comigo, o meu passado, a minha história, onde eu nasci, o meu pai, a minha mãe, ninguém me ama, ninguém me quer, escute, você não vai conseguir fazer a diferença, você não vai conseguir viver e manifestar tudo aquilo que Deus projetou para a sua vida. Pessoas que são vítimas culpam pessoas, pessoas que são líderes, que governam, elas não culpam ninguém, porque elas sabem que ninguém é responsável por aquilo que elas nasceram para ser. Ou você assume a responsabilidade de manifestar o que Deus te criou para ser, ou você vai passar a sua vida inteira culpando seu pai, sua mãe, seu avô, seu primo, sei quem. Saia disso, trabalhe na sua mente, pare de ser vítima, pare de ficar preso ao seu ontem, ao seu passado, pare de reclamar da vida, pare de dizer que você nunca teve oportunidade. Pastor, o senhor está falando sobre motivação? Não estou falando sobre motivação, é isso, ainda que isso te motive. Eu estou falando sobre uma mente poderosa, através de um homem e de uma mulher que nasceram de novo no Espírito, têm uma vida vivificada, mas agora estão renovando a sua mente. Tudo é possível ao que crê. Dentro de tudo é possível ao que crê. O que fica de fora? Por favor, me diga. Dentro da palavra que diz que tudo é possível ao que creu, o que ficou de fora? Não fica nada. O problema, queridos, é que nós estamos vivendo um evangelho passivo. Nós estamos esperando que Deus faça aquilo que Ele diz que já fez. Nós estamos esperando que Deus faça aquilo que Ele nos mandou fazer. Nós estamos esperando que Deus faça aquilo que Ele já diz que fez. Nós estamos esperando que Deus faça aquilo que Ele nos mandou fazer. Ele não disse que Ele curaria os enfermos. Ele disse que nós curaríamos os enfermos. Ele não disse eu vou curar os enfermos. Ele disse quando você entrar numa cidade, curai os enfermos que nela houver. Mas nós estamos dizendo, Senhor, cura fulano. Ele está dizendo, não, cura você. Nós estamos querendo que Deus faça aquilo que Ele nos mandou fazer. Por quê? Porque a nossa mente é passiva. Porque nós olhamos para nós e não vemos Deus. Nós olhamos para nós e lembramos dos nossos erros, lembramos da nossa limitação, lembramos daquilo que nós não temos, daquilo que nós não somos, de onde fomos criados, daquilo que nos falaram. Nós olhamos para nós e nos definimos através da nossa conta bancária, da casa que vivemos, do carro que andamos. Ei, isso não diz quem você é. Isso diz o que você tem, mas isso não diz quem você é. O que você tem não define você, e o que você tem também não define você. O que define você é o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz que define você. Não adianta você ficar reclamando do ontem, do passado, do que fizeram, do que não fizeram. Escute, é você que decide andar em lugares altos. É você que decide manifestar o reino. É você que decide trazer os céus para a terra. Não, oh Deus, cura fulano. Ele está dizendo, eu não vou curar, quem tem que curar é você. A maioria das nossas orações é pedindo para Deus, é pedindo para que Deus faça aquilo que Ele nos mandou fazer. Deixa eu repetir isso. A maioria das nossas orações é pedindo para que Deus faça aquilo que Ele nos mandou fazer. Ele não disse para que nós orássemos para que Ele curasse os enfermos. Não, pastor? Não. Ele diz, quando você entrar numa cidade, curai os enfermos que nela houver. Ele não disse, eu vou curar. Ele disse, quando você chegar num lugar que tiver alguém enfermo, você cure. Pastor, mas eu não sou Deus para curar ninguém. Então reclama com Ele, porque foi Ele que mandou você fazer. Mas a gente olha para nós e a gente não esquece daquilo que a gente não tem. Todavia, a gente não abraça aquilo que a gente tem. A gente olha para nós e não esquece daquilo que nós não somos, mas não consegue se lembrar daquilo que nós somos.
Nós estamos presos ao trauma do passado. Nós estamos presos àquilo que as pessoas falaram. Olha, um dia meu pai falou, minha mãe falou que eu nunca ia ser nada na vida, que eu nunca ia ter nada na vida. Minha mãe disse que não queria nem que eu tivesse nascido. Ei, mas e o que Deus diz a respeito de você? Nós estamos presos ao que as pessoas falam, o que as pessoas falaram a nosso respeito, mas nós não conseguimos nos prender ao que Ele fala ao nosso respeito. Ele diz, antes que te formasse no ventre eu te conheci. Ele está dizendo, olha, tua mãe pode não ter te amado, teu pai pode não ter te desejado, mas eu te planejei na eternidade. O teu pai pode ser que a sua mãe engravidou num tempo que ela não queria engravidar, ela não queria você não estava no projeto delas, mas escute, Deus diz, você estava no meu projeto, eu planejei você desde a eternidade. A tua mãe só foi um meio, o teu pai só foi um meio, o teu pai e a tua mãe são importantes, foram importantes, mas eles não definem você. Eu defino você, diz o Senhor. É Ele que define você. As palavras do seu pai, dos nossos pais são importantes? Sim, mas mais importante do que as palavras dele é a palavra do Senhor. Mas uma mente vitimista, uma mente inferiorizada, um sistema de crença limitado, faz a gente ficar preso, faz a gente ficar travado. Nós somos príncipes, mas pensamos como escravos. Nós somos curados, mas pensamos como enfermos. Nós somos livres, mas temos mente cativas. Nós somos reis e sacerdotes, mas pensamos como escravos. O que é isso, pastor? Mentalidade. A maneira como nós pensamos nos limita. A maneira como nós pensamos impede Deus de agir através de nós. Pastor, impede? Claro. A maneira como nós pensamos tem impedido Deus de fazer coisas sobrenaturais. Quando Deus quer ressuscitar alguém, Ele vai usar uma pessoa. Mas como é que Ele vai usar uma pessoa se essa pessoa não crê em ressurreição? Pastor, Deus levou. Todo mundo Deus levou? É isso mesmo? Então todo mundo que morre Deus leva. Então eu não sei por que Jesus ressuscitou os mortos. Se todo mundo que morre Deus leva, por que Jesus ressuscitou o filho da viúva? Por que Jesus ressuscitou Lázaro se foi Deus que levou? Vamos, me responde. Todo mundo que morre, Deus leva. Ah não, queridos, fala sério. A maioria das pessoas que morrem não foi Deus que levou, Deus só recebeu. Pastor, isso que você está falando é muito complicado. É mesmo, querido. Olha comigo, presta atenção. João capítulo 10, versículo 10, eu quero abrir aqui. Você está aqui comigo? João capítulo 10, versículo 10. Fica aqui comigo, pensa um pouquinho aqui. João 10, 10. Olha um texto conhecido, um texto básico para todo crente que lê um pouquinho a Bíblia, sabe o que está escrito em João 10, 10. Olha o que é que diz. João 10, 10. O ladrão, quem é a figura do ladrão? Deus ou o diabo? O ladrão é a figura do diabo, ok? João 10, 10 diz assim, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. O que o ladrão faz? Mata, rouba e destrói. Você está de acordo comigo? João 10, 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. O que o ladrão faz? Mata, rouba e destrói. Quem é que está falando essas palavras? Jesus. O ladrão mata, rouba e destrói. Vírgula, ou melhor, ponto e vírgula. Jesus diz assim, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Preste atenção. Jesus está dizendo, o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. O que é que o ladrão faz? Mata, rouba e destrói. Aí tem um ponto e uma vírgula. Mas, contudo, todavia, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então o ladrão é uma figura do diabo, ok? Você concorda comigo?
Então o ladrão mata, rouba e destrói. E Jesus está dizendo, mas eu vim para que tenham vida e a tenha com abundância. Aí o que nós do evangelho moderno, nós que somos da igreja atual, o que a gente diz? Então o ladrão mata, rouba e destrói. A gente concorda com isso. Mas a gente também concorda que Deus mata, destrói, manda doença. Peraí. O ladrão mata, rouba e destrói. Deus também faz isso? Ele mata, rouba e destrói também. Tá, então quem é Deus e quem é o diabo? Jesus está falando que o ladrão mata, rouba e destrói. Mas ele não mata, não rouba e não destrói. Ele veio para que tenhamos vida e a tenhamos com abundância. Ele está dizendo aqui qual é a natureza do ladrão, do diabo, e qual é a natureza dele. A natureza dele não é matar, a natureza dele não é roubar, a natureza dele não é destruir, mas nós tributamos a Deus morte, roubo e destruição. Foi Deus que fez isso, pastor. Foi Deus que quis levar. Ah, Deus também mata. Entendi. Não, roubaram meu carro, roubaram minha casa, mas foi de Deus. Foi o quem? Pronto, agora a gente não sabe mais quem é Deus e quem é o diabo, porque o diabo rouba, mata e destrói. E Deus também faz a mesma coisa. Uai, como é que eu vou saber agora quem é Deus e quem é o diabo? Pastor, o senhor está confundindo a minha cabeça. Não, confundindo você já está. Eu estou tentando desconfundir. O diabo manda doença, e Deus também. O diabo mata, e Deus também. O diabo gera maldição, e Deus também. Mas quem é Deus e quem é o diabo, gente? Vamos! Coloca alguma coisa aí, briga comigo, xinga aí. Porque Deus e o diabo estão fazendo a mesma coisa. Gente, que evangelho que a gente está desenvolvendo. Deus está pesando a mão. Como é que é? Deus está fazendo o quê, irmão? Que mentalidade de evangelho que nós estamos vivendo? Qual é a mentalidade do evangelho que a gente está vivendo? Sabe por quê? Porque nós não conhecemos o Deus que nós servimos. E quando você não conhece o Deus que você serve, você pode em algum momento achar que Deus está agindo como o diabo, ou que o diabo está agindo como Deus. Deus não mata, Deus não rouba, Deus não destrói. Quem faz isso é o diabo. Mas a nossa mentalidade está tão confusa que a gente não consegue discernir quem é Deus e quem é o diabo. Porque o diabo está fazendo as mesmas coisas que Deus, e Deus está fazendo as mesmas coisas que o diabo. Misericórdia, quem é Deus agora? Vamos! Não, pastor, mas o senhor precisa ver que lá no Antigo Testamento, preste atenção, toda a Bíblia é a verdade. Mas quando você está falando da Antiga Aliança, Cristo não tinha morrido, o homem era inimigo de Deus, o homem não era filho de Deus. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O que está acontecendo com a mentalidade da igreja? O que está acontecendo? Nós não sabemos porque mais quem é Deus e quem é o diabo. Porque o diabo manda doença, Deus também manda. Pronto. Uma mente confusa, querido. Eu não estou falando sobre salvação. Eu não estou falando sobre salvação. Eu estou falando de uma mentalidade confusa. Por nós não sabemos qual é a natureza de Deus. E por nós não sabemos qual é a natureza de Deus, a nossa mente está tão confusa que nós não sabemos como nos movimentar. Nós não sabemos como movimentar. Então, quando a gente vai orar por alguém, a gente pensa, Deus pode curar como Deus pode não curar. Então, se Deus pode curar como Ele pode não curar, a gente já entra com 50% de fé e 50% de incredulidade. Porque pode ser que Ele cura e pode ser que Ele não cura. Aonde que você encontrou na Bíblia que Deus não quer curar? Aqui no Novo Testamento, você encontrou em algum lugar que Jesus não quis curar? A Bíblia diz que Ele não pode curar por causa da incredulidade. Mas você vai encontrar várias passagens que Ele curou a todos. Você vai encontrar que Paulo chegou em alguns lugares e Ele curou a todos. Preste atenção nisso. Por que nós estamos criando algumas coisas? Por causa da nossa mentalidade. Nós temos o poder de Deus no nosso espírito, mas temos uma mentalidade contaminada por uma doutrina distorcida.
Nós nascemos de novo, estamos salvos, mas temos uma mentalidade distorcida da natureza de Deus. Que na cruz do Calvário, através do seu Filho, levou toda a maldição, levou toda a doença, levou toda a inferioridade. A partir de Cristo você não é mais vítima, a partir de Cristo você já não é mais refém do diabo, você já não é mais escravo do pecado. A partir de Cristo você deixa de ser vítima, você deixa de ser governado e é estabelecido para governar. Só que nós não entendemos isso. Nós nos tornamos eco da vida, nós estamos ecoando o que a vida fez conosco, nós estamos derramando sobre as pessoas o veneno que foi derramado sobre nós através de pessoas do passado. Preste atenção, em Cristo Jesus eu fui liberto do veneno da ofensa, porque a ofensa caiu sobre ele. O pecado caiu sobre ele, eu recebi uma nova vida, uma nova natureza, uma nova realidade. Eu preciso descobrir quem eu sou. Quando Paulo diz que eu tenho a mente de Cristo, eu fico pensando, meu Deus, será que Cristo pensa como eu penso diante das situações? Por que nós somos reféns? Por que nós estamos vivendo como vítimas? Porque a nossa mente está confusa, nascemos de novo, tivemos um espírito vivificado, mas até hoje a gente não sabe quem somos, até hoje não sabemos quem somos. Somos salvos, mas somos pecador. Nascemos de novo, mas somos ainda pecador. Peraí, você nasceu de novo e é pecador ainda. Então, além de você nascer de novo, você já nasceu pecador. Jesus Cristo. Então, antes de nascermos de novo, a gente era pecador. Sim. Agora a gente nasceu de novo. Sim. E nascemos de novo pecador? Sim. Então a cruz fez o que com a gente? O senhor está falando então que o senhor não tem pecado? Não, nós cometemos pecado, só que nós não somos mais pecadores. 1 João 4,17 diz que assim como ele é, também nós somos nesse mundo. Mas nós não sabemos nem quem nós somos. E por que nós não sabemos quem nós somos? Porque não temos o entendimento de quem Deus é. E como nós não temos a clareza de quem Deus é, nós também não temos consciência de quem nós somos. E consequentemente, por não sabermos quem nós somos, nós não conseguimos manifestar o reino. Porque o diabo faz mal e Deus também. O diabo mata, rouba e destrói, e Deus também. Pastor, e quando a Bíblia fala que o pai disciplina o filho, eu creio, está em Hebreus, que todo pai que ama, ele disciplina. Agora a gente precisa entender o que é disciplina. O que é disciplina? A sua disciplina sobre o seu filho é colocar uma doença? A disciplina do seu filho que você coloca como seu filho, que você o ama tanto, é deixar ele passar fome? Vamos! Você ama o seu filho a tal ponto, mas quando você disciplina ele, olha, uma semana passando fome, uma semana você vai ficar doente, porque eu quero tratar você. Você teria coragem de fazer isso com o seu filho? Você teria coragem de fazer isso com a sua filha? Assim, não, a gente não tem coragem, afinal de contas nós somos melhores que Deus, né? É por isso que a gente não tem coragem de fazer, mas Deus não ama tanto quanto a gente. Então, Deus faz porque Ele não ama tanto quanto a gente, né? Ai, ai, se nós somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. O problema é que a gente não conhece a natureza de Deus, a gente não consegue entender, ou não conseguimos até hoje entender a natureza de Deus. Por isso que nós não sabemos quem nós somos. O dia que nós tivermos a certeza que na cruz do Calvário Jesus levou todas as enfermidades, qualquer enfermo que você encontrar, você vai declarar cura sobre ele. Qualquer cativo que você encontrar, você vai querer libertar. A sua vida vai mudar, a sua casa vai mudar. Você vai parar de buscar felicidade no seu marido, na sua esposa. Você vai parar de buscar plenitude no seu casamento, porque você encontrou a plenitude em Cristo. Você encontrou a felicidade em Cristo. Quem encontrou a felicidade em Cristo não está procurando ser feliz no casamento, está derramando sobre o outro a felicidade que tem. Quem encontrou a felicidade em Cristo não está buscando felicidade no casamento, está derramando no casamento a felicidade que está transbordando dentro dele. Mas como a gente não encontrou felicidade em Cristo, nós estamos procurando felicidade no casamento. Como nós não encontramos a plenitude em Cristo, nós estamos procurando plenitude no casamento. Sim ou não? É, pastor, eu casei para ser feliz. Não, você deveria ter casado quando você estivesse feliz, porque felicidade não está no casamento, felicidade está em Cristo.
Mas a nossa mentalidade vitimista, a nossa mentalidade escravizada pela dependência do outro, está buscando felicidade no casamento. Ei, gente infeliz não precisa casar. Gente infeliz fica sozinho. Porque um infeliz já é suficiente. Você imagina um infeliz fazendo o outro infeliz. Você se torna feliz, depois você casa. Se você está infeliz, você fica sozinho. Aí você se resolve, se torna feliz, e quando você estiver feliz, você não procura ninguém para te fazer feliz. Você procura alguém para derramar a felicidade que você tem na sua vida. Por quê? Porque Cristo nos basta. Cristo é suficiente para nós. Nele nós somos plenos. Nele nós somos completos. Nele nós deixamos de ser carentes. Nele nós deixamos de ser consumidores e passamos a ser doadores. Nele você para de consumir e passa a doar. Essa é a vida. Ninguém que está em Cristo está precisando de nada. Quem está em Cristo é completo. Quem está em Cristo é pleno. Quem está em Cristo não busca receber, tem para dar. Essa é a vida que nós temos em Cristo. Quem beber dessa água volta a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, do seu interior, essa água vai fazer dele uma fonte. Antes de Cristo você era um sedento, depois de Cristo você não é mais sedento, agora você é uma fonte. Antes de Cristo você procurava coisas para beber, coisas para saciar no casamento, não sei no que. A partir de Cristo não, você deixou de ser sedento e passou a ser uma fonte. Você deixou de ser um consumidor e passou a ser um doador. Aleluia, aleluia. Deixou de ser um consumidor e agora você é um doador. Nós não estamos aqui para consumir, nós estamos aqui, queridos, para doar. Nós não estamos aqui para consumir, nós estamos aqui para brilhar. Ninguém é responsável pela sua felicidade, ninguém te completa. Eu estou procurando a minha metade. Quem falou que alguém é a tua metade? Da onde você tirou isso? Então Jesus andou só uma banda por aí. Então Jesus era só uma banda. Ah, gente, pelo amor de Deus, esse romantismo que nós chamamos hoje, isso é doença. Eu não sou nada sem você. Você está falando isso para Deus ou para o seu marido? Você está falando isso para Deus ou para sua esposa? Você é tudo que eu tenho. É para quem que você está falando isso? Pastor, isso é romântico. Não, isso é doença. Carência a gente cura, a gente não alimenta. Carência a gente cura, a gente não alimenta. Cristo nos basta. Cristo é suficiente para nós. É por isso que muitas coisas a gente não entende. Porque muitos casamentos acabam porque o cônjuge está buscando no outro aquilo que deveria ter encontrado em Deus. Não procure na terra o que o homem perdeu nos céus. O que Adão perdeu em Deus nós não vamos encontrar na terra. Então, nós precisamos entender o que está acontecendo com o Evangelho. Nós não estamos sofrendo, queridos, pela questão espiritual. Nós estamos sofrendo por uma mentalidade inferiorizada. Uma igreja que não entendeu quem é. Edificarei a minha igreja, as portas do inferno não vai prevalecer. As portas do inferno não é da igreja. A igreja não foi chamada para ficar na defensiva. A igreja não foi estabelecida para ficar numa atitude passiva. A igreja foi levantada para avançar, para possuir. Pastor, nós estamos aqui para conquistar. Não, a igreja não está aqui para conquistar. Quem conquistou foi Cristo. Nós estamos aqui para possuir. A igreja não conquista. Cristo conquistou. Nós estamos aqui para possuir. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse. Tudo que Jesus conquistou, Ele conquistou na cruz. O nosso papel agora é posse. Nós estamos aqui para possuir territórios. Nós estamos aqui para possuir jurisdições que já é nossa. O diabo não tem nada. Ele é um querubim, um anjo desempregado. O diabo não tem nada a não ser aquilo que a igreja tem dado para ele.
A igreja, escute, o diabo só tem o que a igreja dá para ele. Se a igreja não dá para ele, ele não tem nada. Não deis lugar ao diabo, porque o diabo não tem lugar nenhum. Mas quando a gente não assume os lugares, não possuímos os lugares que Cristo nos deu, o diabo assume a política, a saúde, a ciência, a arte, tudo. Aquilo que nós não possuímos ficou vazio. O lugar ficou desocupado. E quem foi que possuiu? Então, eu preciso entender quem é Deus. Eu preciso conhecer a natureza de Deus. Então, o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Ponto e vírgula. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, o ladrão, que é uma figura do diabo, ele mata, rouba e destrói. É isso? É, pastor. É. O ladrão mata, rouba e destrói. Mas Jesus também mata, rouba e destrói. Então quem é Jesus e quem é o diabo? Porque se Jesus faz as mesmas coisas que o diabo, e o diabo faz as mesmas coisas que Jesus, quem é Jesus e quem é o diabo? Pelo amor de Deus, gente. Nós não conhecemos a natureza de Deus. Nós não conhecemos a natureza do nosso Pai. Nós não sabemos quem Deus é, e por nós não sabemos a natureza, não conhecemos a natureza de Deus, nós não sabemos como viver como seus filhos. É por isso que nós não temos relevância na igreja, no mundo, na sociedade. Por quê? Porque o diabo mata, rouba e destrói, mas Deus também, ele mata, rouba e destrói. Então como saber se é o diabo ou se é Deus, se os dois fazem a mesma coisa? Não, Deus não faz o que o diabo faz, e o diabo não faz o que Deus faz. Deus não faz o que o diabo faz. Tem coisa que é só um capeta para fazer. Tem coisa que só um Satanás pode fazer, porque Deus não faz. É isso que nós precisamos entender, a natureza de Deus. Mas nós não estamos perdidos, porque a guerra foi perdida no mundo espiritual. Nós estamos perdidos na nossa maneira de pensar, por nós não sabermos, nós não entendemos a realidade da nova criação, a posição que nós temos em Cristo. Nós estamos perdidos, nós não temos consciência de quem nós somos. Nós fomos livres, mas temos mentalidade de escravos. Nós somos benditos, mas vivemos debaixo de uma mentalidade de maldição. Nós fomos livres, mas estamos cativos na mente. Fomos curados no mundo espiritual, mas estamos enfermos na nossa mente. Mais de 90% das doenças estão no psique. São doenças na esfera das nossas emoções. Por quê? Porque o que manifesta no corpo é aquilo que sai da nossa mente. Preste atenção. O que manifesta no nosso corpo é aquilo que sai da nossa mente. Uma mente enferma vai manifestar enfermidade no corpo. Uma mente limitada vai gerar atitudes limitadas no corpo. Como o homem imagina ser, assim ele é. A nossa mente foi criada para absorver as verdades do nosso espírito. E o nosso corpo foi criado para manifestar as verdades da nossa mente. Deixa eu repetir isso. A nossa mente foi criada para ler, interpretar e expressar o nosso espírito. A nossa mente foi criada para ler, interpretar e expressar o nosso espírito. E o nosso corpo foi criado para manifestar a nossa mente. O que está no nosso espírito precisa ser lido, interpretado e expressado pela nossa mente. E o nosso corpo vai manifestar aquilo que sai da nossa mente. O problema é que a nossa mente não está lendo, não está interpretando, não está expressando o nosso espírito. O que acontece? O nosso corpo não está desfrutando daquilo que Cristo fez. Tudo que nós somos no Espírito. A nossa mente precisa se inclinar. Por que a Bíblia diz em Romanos capítulo 8 que a inclinação para o Espírito é vida e paz, mas a inclinação para a carne é morte?
se a nossa mente não se inclinar para o Espírito, para beber das verdades de tudo aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, o nosso corpo nunca vai gozar de saúde, nunca vai gozar de liberdade, nunca vai gozar de prosperidade. Pastor, mas o nosso corpo, ele foi salvo? Não, o nosso corpo precisa ser mortificado. Nós receberemos no futuro um corpo glorificado, sim, mas o nosso corpo deve desfrutar daquilo que está no Espírito, que foi interpretado, lido e expressado pela alma, deve se manifestar no nosso corpo. Mas enquanto a nossa mente não for sarada pelas verdades do Espírito, ela vai continuar manifestando no corpo a doença que está nela, as limitações que está nela. Dá para você entender a importância de uma mente livre, de uma mente liberta. Deus te libertou da opressão. Deus te libertou do opressor, não da opressão. O opressor é o diabo, a opressão é uma mentalidade. A libertação acontece no espírito, a liberdade acontece na mente. A libertação acontece no espírito, a liberdade acontece na mente. Deus te libertou do opressor. O opressor é o diabo. A opressão é uma mentalidade. Deus te libertou do opressor, não da opressão. Da opressão, quem sai é você. Preste atenção. Deus tirou o povo do Egito, mas não tirou o povo da Babilônia. Deus tirou o povo do Egito, mas ele não tirou o povo da Babilônia. Não. Da Babilônia ele não te tira, da Babilônia você sai. Sai do meio dela, povo meu. Deus não tira você da Babilônia, ele tira você do Egito. Por quê? Porque o Egito é um lugar, a Babilônia é uma mentalidade. Deus tira o povo dele do Egito, não da Babilônia. Babel é confusão, Babilônia significa confusão. Deus tirou o povo do Egito, Deus não tirou o povo da Babilônia. Por quê? Porque o Egito fala de um lugar, a Babilônia fala de uma mentalidade. Do Egito Deus te tira, da Babilônia você sai. O problema é que Deus nos tirou do Egito, mas nós não saímos da Babilônia. Por isso que estamos confusos, porque Babilônia significa confusão. E o que estabelece uma confusão? Como é que uma pessoa fica confusa? Deixa eu te explicar, eu já vou encerrar, tá bom? O que significa confusão? A confusão é estabelecida numa mentalidade onde se tem dois pensamentos acerca de uma verdade. Vou repetir. Quando é que alguém fica confuso? Ninguém fica confuso por ter um único pensamento acerca de uma verdade. Ninguém fica confuso por ter um único pensamento acerca de uma verdade. Nós ficamos confusos quando temos dois pensamentos acerca de uma única verdade. Aí você tem dois pensamentos. Dá para você entender? Então, o que é Babilônia? É um lugar onde eu vivo debaixo de confusão, onde eu estou confuso sobre quem eu era e quem eu sou. Babilônia, confusão. Quem eu era e quem eu sou. Aonde eu estava e aonde eu estou. Eu estou no Egito ou eu estou na Babilônia? Eu era pecador ou eu ainda sou pecador? Eu fui abençoado ou eu vou ser abençoado? Eu sou salvo ou eu serei salvo? Pronto. Duplicidade. A Bíblia diz que Deus odeia a duplicidade. Deus odeia a duplicidade. Dois pensamentos acerca de uma verdade gera confusão. É Babilônia. É Babilônia. E muitas coisas na igreja, nós como cristãos estamos confusos. Sabe o que isso significa? Que Deus nos tirou do Egito, mas nós estamos cativos na Babilônia. Estamos presos a dois pensamentos. Eu não sei se é da vontade de Deus curar ou não. Eu não sei se Deus faz isso ou não. Isso é Babel, isso é Babilônia. A gente não entendeu a natureza de Deus e a natureza do diabo.
Dá para você entender a importância de uma mente. Deus te libertou do Egito, queridos. Isso fala de uma geografia. Da Babilônia é você que sai. É você que sai. É uma mentalidade. E é isso que nós precisamos entender. Precisamos ser livres dessa mentalidade babilônica. Precisamos nos despertar sobre quem nós somos, sobre a nossa nova natureza. Precisamos estar definidos sobre quem Deus é, sobre quem nós somos em Deus. Nós precisamos estar definidos se Deus cura ou manda doença. Nós precisamos estar definidos se Ele cura ou manda... Não, pastor, Ele tanto cura quanto Ele manda doença. Meu Deus do céu. Pronto. Meu Deus, Ele cura e manda doença. Ah, sim, mas na Bíblia eu não li que Ele manda, não. Na Bíblia eu li que Ele levou. Não, pastor, mas no Antigo Testamento, sim, o Antigo Testamento também é Bíblia e também é verdadeiro, só que na cruz do Calvário há um divisor de águas. Na cruz do Calvário tem uma história do antes e o depois. A cruz do Calvário era sobre quem você era e não sobre quem você é. O homem não era amigo de Deus, o homem não era filho de Deus, mas a partir da cruz do Calvário, o velho homem que era inimigo de Deus, agora é filho de Deus. Temos a natureza de Deus através de Cristo Jesus. Temos um corpo que ainda tem o veneno da serpente. Mas nós recebemos uma nova natureza. Nós somos herdeiros, o Espírito de Deus passou a habitar em nós. Por que o Espírito Santo de Deus não habitava no homem no Antigo Testamento? Ele possuía o homem, mas ele não habitava no homem. E por que ele habita em nós agora, já que ele não habitava lá? Isso significa que algo aconteceu na cruz do Calvário que não tinha, que não era possível antes da cruz. Por que a Bíblia diz que nascido, por que Jesus disse, propriamente Jesus disse, que nascido de mulher não teve ninguém maior que João, mas o menor no reino é maior que ele? Me explica aí, gente, me ajuda. Olha que versículo complicado. A princípio, o nascido de mulher, ninguém é maior que João, mas o menor no reino é maior que ele. Ué, quem nasceu de mulher, ninguém é maior que João, mas o menor no reino é maior que ele. De todos que nasceram de mulher, ninguém é maior que João. Mas por que o menor no reino é maior? O menor no reino é maior que ele. Porque por mais que João foi, quem ele foi, o Espírito não habitava nele, ele não tinha nascido de novo, mas o menor no reino nasceu de novo, e o Espírito habita nele. Dá para você entender isso, queridos? Mas a gente parece que não consegue entender isso. Então, esse é o entendimento. Essa é a nossa batalha. A guerra foi vencida, mas a batalha travada está aqui. Na cruz, Jesus venceu a guerra. O que nós precisamos agora é vencer uma batalha aqui, definir um padrão de pensamento, sermos libertos do nosso passado e viver a realidade daquilo que Cristo fez por nós. Eu quero parar por aqui. Eu só entrei para dar uma palavra, para ministrar vocês. Que Deus possa abençoar o seu coração, tá? Nós vamos estar começando uma escola agora dia 29. A segunda turma da escola Idem. Nós vamos estar começando agora dia 29. Se você quiser fazer parte dessa sala de aula, tem um link lá na bio. Nós vamos estar falando sobre como desenvolver a mentalidade de filhos, de príncipe e não de escravo. O tema dessa escola será como desenvolver a mentalidade de filhos, de príncipes e não de escravo. O link está lá na bio. Você pode clicar lá, você vai ser direcionado e todas as informações para você fazer parte vai estar lá. Tá bom? Um beijo no seu coração. Quero orar por você. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra nessa noite. Obrigado pela tua verdade que nos confronta, mas nos liberta. Senhor, eu reconheço, em nome de Jesus, eu reconheço que o Senhor nos libertou do Egito, mas nós precisamos ser libertos da Babilônia. Em nome de Jesus Cristo, eu oro, Senhor, para que sejamos livres. Nós saímos de um lugar, agora esse lugar precisa sair de nós.
Nos liberta, Senhor amado, do nosso passado, de todas as palavras que se tornaram prisões das nossas vidas, Senhor. Dai-nos uma mentalidade de filhos, dai-nos uma mente de governo, que nós possamos ter um coração de criança, mas uma mente de governo. Eu declaro, Senhor amado, homens e mulheres livres para viver o reino de Deus, homens e mulheres que serão a extensão de Cristo na terra, homens e mulheres que vão representar a pessoa de Jesus Cristo na terra, porque Jesus não morreu e ressuscitou para ir morar no céu, Jesus morreu e ressuscitou para morar dentro de cada um de nós. Eu declaro, Senhor amado, liberdade, pessoas com a mente saudáveis para que possa viver a saúde, pessoas com a mente próspera para que possa viver prosperidade, pessoas que possam viver a plenitude da felicidade para não viver relacionamento de cobrança, mas derramar felicidade sobre o seu cônjuge, Pai. Eu oro, eu abençoo o lar, o casamento, os filhos, a mesa, o celeiro. Eu declaro, Pai, se alguém está assistindo essa live, está enfermo, eu declaro cura, eu declaro milagres, em nome de Jesus, que todo espírito de enfermidade saia, em nome de Jesus, e que o milagre possa se manifestar, em nome de Jesus. Deus te abençoe, obrigado por esse tempo aqui, esse tempo juntos, que Deus te abençoe, um beijo no seu coração, e até a próxima, tá bom? Fique na paz, muito bom ter você aqui, Deus te abençoe.